Oi, oi, gente linda! Tô aqui mais uma vez. Eu sei que vocês sentiram saudades desse rostinho bonito, que eu sei que vocês gostam. E o que me traz aqui desta vez são as eleições europeias e algumas pérolas que andam circulando por aí em relação a ela. E assim, eu tenho uma grande novidade para dizer hoje, que é, alguns de vocês já sabem porque eu já escrevi sobre isso, é o fato de eu ter votado nessas eleições europeias pela primeira vez na minha vida. Foi o meu primeiro voto da história do Juliano nesse planeta. Foram necessárias 3 décadas e meia, um pouquinho mais até, para que eu decidisse voltar pela primeira vez. E o que me levou a voltar foi... Enfim, foram vários fatores, mas em primeiríssimo lugar foi a situação, o drama vivido no Brasil nas eleições passadas com a vitória da extrema-direita do Bolsossauro, né? O Bolsossauro, o Bolso... Enfim, há várias formas de chamá-lo. E a partir dessa vitória eu senti que, enfim, foi uma mudança radical da minha parte, e eu decidi começar a votar. Não será sempre, obviamente, às vezes pode ser que eu mude de ideia, ou em algum pleito eleitoral eu simplesmente não me identifique com ninguém, enfim, mas dessa vez eu decidi votar. Dei o meu voto ao meu amigo Vasco Santos, do MAS, que não foi eleito, mas foi para fortalecer mesmo a candidatura dele, o começo de uma atividade política partidária, não é? E eleitoral, porque é uma pessoa que já há muito tempo é uma figura, enfim, muito conhecida do ativismo, sobretudo do ativismo laboral em Portugal, um sindicalista. Então, uma pessoa que eu conheço pessoalmente mesmo, não é? Então tenho muita identificação com ele, um guerreiro, uma pessoa muito ativa, e para mim o voto, e aqui é que eu vou querer falar sobre isso um pouco, o significado do voto e o peso do voto na sociedade e na participação política das pessoas, né? Porque acho que há muitos clichês sendo repetidos por aí. Então eu decidi escrever algumas coisas. Escrevi 3 textos sobre isso, curtos assim, apenas umas pequenas observações, uns pensamentos que eu carrego já há muito tempo, e que dessa vez eu tive que novamente trazê-los à tona, assim, porque há muita baboseira sendo dita dos dois lados, né? Do lado das pessoas que se abstêm e do lado das pessoas que votam. Não é? Parece que há 2 campos assim, muito dogmáticos, né? As pessoas que se abstêm a todo custo e em qualquer circunstância, e as pessoas que votam e acham que o voto deve ser obrigatório, e aliás que as pessoas que não votam devem ser penalizadas. Eu vou falar sobre isso um pouco mais para frente, porque tem circulado aí uma opinião de um famoso comentarista daqueles que são especialistas em tudo, e mais um pouco mais para frente eu falo sobre isso. Primeiro, eu quero dizer que o meu primeiro voto foi estranho, mas foi indolor, não é? Como eu já tinha escrito. Eu fui numa escola ao lado da minha casa, assim, a 3 minutos da minha casa, mesmo na esquina aqui, e então não tive que deslocar a um lugar mais distante, não teve nenhum problema, nenhum tipo de contratempo, foi muito fácil. Eu chegava do trabalho de manhã e, em vez de ir para casa, passei ali, foram 3 minutos. Do tempo em que eu entrei, passei pelo portão da escola, até o momento em que eu saí, não chegou a 5 minutos, foram 3, 4 minutos, foi muito rápido. Tinha bastante gente, até muitos velhos, muitos idosos, mas foi tudo muito rápido. O meu voto durou cerca de 45 minutos, dos quais 40 foram gastos apenas para identificar a extrema-direita e excluí-la totalmente, né? E aí eu me refiro a 2 partidos, um partido de extrema-direita nacionalista e um novo partido populista aí de direita, de uma figura bem conhecida da direita portuguesa. Feito isso, bastou... restaram-me 5 segundos para identificar, no caso, o MAS, não é? O Vasco Santos, e marcar aquele xizinho ali. Eu estava meio receoso antes, porque eu pensava, porra, como deve ser votar, não é? Porque no Brasil tem urna eletrônica, aqui não tem urna eletrônica. Então aqui, porque eu fiquei meio receoso, porra, se tiver urna eletrônica e eu não souber usar, vai ser meio que, não é, como se diz no Brasil, um mico, né? Mas como depois eu pensei, mas não tem urna eletrônica, isso é só no Brasil, né?
E aí eu pensei, pô, se for uma aqueles boletins assim de escolha múltipla, pô, eu já fiz tanto exame na faculdade de escolha múltipla, né, e passei na maioria deles, então acho que eu passaria também, poderia passar também nesse. E foi o que aconteceu, né? Acho que eu passei 5 segundos, super fácil ali, depois dobrei, coloquei na urna, a senhora assim ainda ficou olhando pra mim, pô, esse cara aí, tatuagem, rastas, veio votar, quase ninguém vota e ele votou, parabéns. E, enfim, foi indolor, foi uma experiência interessante, não sei quando é que eu vou repeti-la, não sinto qualquer tipo de obrigação com o voto, ao contrário do que muita gente acha que as pessoas devem ser responsabilizadas por não votar, enfim. Há uma questão aqui há uma diferença muito grande entre o que aconteceu no Brasil e o que acontece agora em Portugal, né? Muita gente deve pensar, pô, esse cara muda de opinião o tempo inteiro. Há uns meses atrás ele estava defendendo o voto, estava criticando quem não votava, e agora ele vota e está criticando quem critica quem não vota. Enfim, o que aconteceu no Brasil foi um caso assim, muito especial, muito específico, em que para o segundo turno das eleições foram 2 candidatos e um deles era de extrema-direita, neofascista, e eu não preciso mais explicar aqui quem é o Bolsonaro, porque todo mundo sabe. Então, nesse caso, eu acho que fazia todo sentido apelar-se ao voto. Em outros momentos da história, e isso falando aqui para os anarquistas, não é? Que é o grupo ideológico com o qual eu me identifico, noutros momentos da história, os anarquistas se posicionaram nas eleições para evitar a vitória de certos grupos de direita, de extrema-direita e tal. Eu podia dar exemplos aqui, mas as pessoas que de alguma forma conhecem o movimento anarquista, a história do anarquismo, conhecem esses casos. E outra coisa tem a ver com a participação eleitoral, porque há uma incoerência no voto, na participação eleitoral, na participação de um anarquista, uma pessoa identificada com o anarquismo. É claro que é uma incoerência, mas não sei, varia muito de pessoa para pessoa. Não vou dizer que eu tenho a razão, mas conforme eu amadureci, eu percebi que viver em sociedade implica abrir mão de algumas coerências, digamos, né? É impossível você ser totalmente coerente, é impossível você assumir-se ideologicamente sem cair em contradições, porque a vida em sociedade implica realmente algumas concessões, e algumas são inevitáveis, outras não, mas enfim, depende muito das vivências e das situações específicas. Então, mesmo para um anarquista, não votar ou votar acaba por ser uma escolha, na minha opinião, uma escolha pessoal que não implica, não afeta muito a sua ideia, a sua ideologia, o seu posicionamento enquanto anarquista na sociedade. Porque se você for pensar bem, não muda muito a participação da pessoa. Se a pessoa é militante em grupos, em movimentos sociais, em grupos horizontais, autônomos, ela pode continuar sendo, mesmo votando. E, enfim, não que a pessoa seja obrigada a votar em situações em que não há um perigo real de ascensão da extrema-direita, o que não é o caso de Portugal. Felizmente, Portugal é um daqueles poucos países europeus em que a extrema-direita não possui nenhum assento no parlamento e nem chega perto de possuir. Por enquanto, pelo menos por enquanto, não é? Pode ser que isso mude depois, temos que estar atentos sempre, porque cada eleição significa um momento específico da conjuntura na história do país, mas não é definitivo. Então daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, enfim, pode ser que as coisas mudem e temos que estar sempre atentos e acho que posicionar-se consoante essas mudanças, não é teu posicionamento rígido e querer adaptar a realidade e a sua ideologia. Esse aqui é um problema, e aí é que surge o dogmatismo, ao meu ver, em relação aos abstencionistas e também em relação às pessoas que votam, não é? Porque às vezes faz sentido não votar também, faz muito sentido não votar. Então, dito isso, eu queria dizer aqui, eu vou ler algumas coisas que eu escrevi, porque de frente para a câmera eu esqueço de tudo que eu tinha pensado dizer antes. Então é assim, primeiro eu votei por causa do trauma em relação às eleições brasileiras, à ascensão do bolsonarismo. Isso é evidente, eu tenho isso perfeitamente claro dentro de mim.
E a negação do voto por parte dos anarquistas foi para mim imperdoável. Eu até hoje não os perdoei, não sei se um dia conseguirei perdoá-los, porque foi uma questão de responsabilidade perante o antifascismo, que deveria ser uma bandeira assim basilar do anarquismo. O que muita gente diz é que o voto dos anarquistas não faria diferença nenhuma. E é verdade. A diferença entre o Bolsonaro e o Haddad foi, creio que, de 10 pontos percentuais, que acho que são quase 10 milhões de votos. É óbvio que não há 10 milhões de anarquistas no Brasil, não há nem 1 milhão. Mas a questão não é essa. Ninguém ponderou, ninguém não foi votar por causa da distância entre os dois, até porque no último momento ali a distância começou a baixar, ninguém sabia. Quer dizer, dava para saber que o Haddad não ia conseguir vencer, mas que houve uma diminuição da distância. A minha pergunta é, se tivesse sido divulgado que a diferença, por algum motivo, algum mecanismo que não existe, mas que a diferença era de apenas, sei lá, 50 mil votos, 100 mil votos, que seja, e que nesse caso o voto de anarquistas autônomos, pessoas que fazem parte de uma esquerda mais, digamos, radical e que evitam a participação nas eleições, faria diferença, poderia fazer diferença. E o que eu digo aqui é o seguinte: essas pessoas, sobretudo os anarquistas, por uma questão ideológica, não iriam votar. Porque o que aconteceu no período ali do segundo turno, sobretudo, foi que houve uma tentativa, houve um discurso em que ficava muito claro que, para eles, o Haddad e o Bolsonaro eram apenas equivalentes, eram farinha do mesmo saco, eram iguais praticamente. E isso me decepcionou muito. Eu fiquei muito decepcionado com a incapacidade de compreensão da realidade dos anarquistas, que vivem numa bolha ideológica e acham que amanhã podem se juntar e fazer uma revolução, não é? Eles não vivem, acham que vivem na Catalunha de 1936, sei lá. Então, a partir daí, eu criei uma certa ruptura com esse tipo de pensamento, e hoje eu assumo o voto, como eu disse, quando eu acho que devo fazê-lo, embora eu não ache que seja necessário e que seja e que resulte aí numa que ele implique o resumo da participação de uma pessoa na vida social e política de um país. Muito pelo contrário, até. Muitas pessoas votam para lavar as mãos, para depois não fazer nada, para continuar com a sua vidinha totalmente distante de questões sociais, questões políticas, sem qualquer tipo de participação ativa na sociedade. Isso é um problema também, e o voto parece que mascara tudo isso, porque dá a ideia de que quem vota é uma pessoa responsável e com interesse e participação política, e na maior parte das vezes não, é o contrário, né? O voto serve realmente para mascarar tudo isso e para varrer tudo para debaixo do tapete, como se diz. Então, o que eu tenho aqui separado, que é aquele texto, eu posso dizer que eu continuo não considerando a abstenção um ato necessariamente irresponsável ou apolítico, não é? E também continuo não considerando o voto um ato necessariamente responsável e político, não é? Depende muito do contexto, depende muito da intenção da pessoa. Então acho que há que se parar um pouco com esses clichês, com essas opiniões super simplistas que não tem base em nada, apenas tentam atacar o outro, né? Tipo, eu votei, então quem não votou está errado. Ou eu não votei, quem votou está sendo cúmplice, e não pode reclamar porque transferiu o seu voto para determinado candidato, transferiu a sua responsabilidade. Eu acho que as coisas não podem ser vistas desse jeito, não é? Eu tenho todas as críticas do mundo à democracia representativa burguesa, mas nós temos duas formas aqui de atuar, que as duas são válidas, e eu tenho optado por ter um pé em cada lado. Uma delas é você excluir-se da participação política, digamos, oficial, ligada às eleições e aos partidos, e tentar construir a participação cidadã do dia a dia, movimentos de base. Outra coisa é você participar nas eleições, sem deixar também de participar nos movimentos de base,
eu tenho feito isso, eu decidi fazer isso, colaborar dos dois lados, porque é a gente que se candidata a políticos que são bem intencionados, que podem fazer a diferença, sim. Eu acredito mais em pessoas do que em partidos, não é? Então o meu voto tenderá a ser sempre para pessoas e não para organizações partidárias. Pessoas com pautas concretas, pautas com as quais eu me identifico, não é? Então, eu acho que mais importante que o voto, sim, é a participação diária, participação ativa em movimentos sociais, movimentos cívicos, né, que façam pressão para os políticos transformarem-se a si próprios, não é? Porque a maior parte deles, e se você for ver o PS e o PSD, os grandes partidos, os únicos que ganham eleições em Portugal, são partidos fisiológicos de pessoas que são políticos profissionais, eu costumo dizer que as pessoas que estão nesses partidos, os grandes políticos, né, os que têm realmente influência e poder, eles não fazem política pela política, eles são a política, né, segundo eles, porque é um fisiologismo, como acontece no Brasil também. Então eu nunca votaria no PS, nunca votaria no Partido Comunista por várias questões. O meu voto ficaria resumido, mesmo muito resumido, aliás, a alguns partidos de esquerda, do bloco de esquerda passando pelo MAS, talvez pelo Livre, não sei. Mas eu não me identifico com os partidos, identifico-me como algumas figuras. Por exemplo, dentro do Partido Comunista, dentro do bloco de esquerda, há pessoas com as quais eu me identifico plenamente, assim, que têm boas ideias e que não representam a totalidade do partido, ou não representam aquelas ideias que eu condeno nos partidos. Por exemplo, por que eu não votaria no Partido Comunista? O Partido Comunista apoia as touradas e votou contra o projeto de eutanásia também. Há certas inconsistências, eu diria até conservadorismo dentro do Partido Comunista, que tem muito a ver com o histórico desse partido ligado a certas comunidades, em relação às touradas, sobretudo, não é? O Partido Comunista tem muita força em locais onde as touradas são mais dinamizadas, mais desenvolvidas. Então, é uma ligação aí. Mas ainda assim, eu acho que é preciso ter coragem de superar tradições totalmente anacrônicas e obsoletas e não transformá-las em, enfim, dividendos partidários, que é o que o Partido Comunista faz. Mas eu não estou aqui para falar do Partido Comunista, estou aqui para falar da minha experiência e para criticar algumas coisas que eu tenho visto serem escritas por aí. Alguns clichês, não é? O que eu vi nessas eleições, pelo menos que, enfim, os números oficiais podem dizer outra coisa, mas e acho que não dizem, mas nessa escola em que eu votei, a grande maioria era composta por idosos, por pessoas de meia idade e idosos também. Eu era um dos poucos jovens que estava ali. Então pode-se fazer uma crítica à despolitização dos jovens, é super válida, é super pertinente, sim, mas há umas posições extremamente autoritárias que têm sido divulgadas por aí, e eu não posso ser cúmplice disso, não posso compactuar com elas. Por exemplo, o Miguel Sousa Tavares, aquele especialista em tudo, não é? Da televisão, acho que é da TVI atualmente, ou sempre foi, não sei, não acompanho televisão, eu vejo apenas as coisas que as pessoas publicam no Facebook e tal. E ele disse duas coisas. Primeiro, ele já persegue as pessoas que defendem os direitos dos animais há muito tempo, não é de agora, mas enfatizou esse seu ranço contra as pautas, não é, das animalistas, não é? Ele chamou os eleitores do PAN, que foram 100 e tantos mil, não é? Foi bastante gente, eles elegeram um deputado, e parabéns ao PAN. E apesar de eu não votar no PAN, já explico porquê. Ele chamou as pessoas que votam no PAN, que apoiam o PAN, de urbano-depressivos, e disse que o meio rural odeia o PAN. Ele não tem nenhuma informação, ele não baseia isso em absolutamente nada, a não ser no seu próprio preconceito. O PAN, para se eleger, teve que ter votos em centros urbanos, obviamente, como qualquer partido que queira assentos em algum tipo de parlamento, em qualquer eleição, tem que ter sobretudo votos dos centros urbanos, não é? Porque são as áreas mais
densamente povoadas, obviamente. Tem aqui uma mosca, não vou matar a mosca, eu não mato mosca. E isso já é um preconceito, enfim, é um ranço que ele tem com as pessoas que defendem os animais. E depois ele disse que essa parte é sensacional. Ele disse que os vegans são aquelas pessoas que comem alface. Se eu tivesse algum tipo de interesse em dialogar com esse sujeito, né, se eu achasse que ele fosse uma pessoa realmente interessante de alguma forma, eu até convidaria, se tivesse acesso a ele também, né, eu convidaria para ir a um restaurante comigo, assim, aqui, porque assim, há 20 anos atrás era possível falar isso, era possível justificar a sua própria ignorância, porque não havia muito contato entre... Os veganos eram muito poucos e não havia muito acesso a eles. Eu mesmo, como vegetariano, quase não conhecia veganos, não sabia realmente se existia ou não. Há 20 anos atrás, enfim, era muito difícil. Hoje é impossível você justificar essa ignorância, porque em cada esquina aqui no centro do Porto, em qualquer lugar, aqui na Europa, né, há um restaurante vegano, há alguma coisa que remeta ao veganismo, há muitas pessoas veganas, enfim, hoje em dia não há mais aquela ideia de seita, como havia antes, né? Então isso é por ignorância, por preconceito, que não, enfim, é lamentável que uma pessoa que tenha tanto tempo de antena e que se propõe a ser especialista em tantas coisas, repita e passe um vexame, que é um vexame, né, total. E outra coisa que ele disse, mas antes vou dizer porque é que eu não voto no PAN. Eu não voto no PAN porque, para mim, para eu decidir votar, e para mim votar é algo, não é, como vocês podem ver, para um anarquista é um certo... não é fácil, né, decidir votar, você tem que colocar em causa algumas das suas próprias ideias e ser incoerente e tal. Então, para votar, precisa que... Há uns requisitos, os pré-requisitos que eu exijo, né? E um deles é ser de esquerda e assumir-se como de esquerda sem ter vergonha de ser de esquerda. Porque muita gente parece que tem vergonha de ser de esquerda, não é? O PAN mesmo, tem muita gente de esquerda no PAN. Muita gente fala que o PAN é um partido de direita, que tem gente de extrema direita infiltrado. Eu não sei se tem. Há uns meses atrás surgiu aquela aproximação ali entre... Dizia-se que havia uma aproximação entre o PAN e aquele IRA, aquele grupo lá de capuzados, assim, aqueles malucos lá, violentos, que, enfim, os veganos devem assumir uma distância muito grande dessa gente, porque acho que a gente ali realmente envolvida com extrema direita e com hooliganismo, e enfim, e são pessoas agressivas e violentas, mas essas ligações não foram totalmente provadas, e não, parece que o André Silva, né, que é o deputado do PAN, apenas recebeu algum membro do IRA no parlamento, como ele costuma receber sempre, como ele acabou por justificar, né, dessa forma. Ele recebe sempre tantos grupos, tantas organizações que não dá para controlar, não dá para saber o que todas elas pensam, né? Eu conheço muita gente do PAN no Porto. Quando o PAN inaugurou a sua sede, eu dei um concerto lá com uma amiga minha, Marina. Um beijo para Marina, grande abraço. Uma grande amiga vegana também, que faz muito tempo que eu não vejo, mas uma pessoa por quem eu continuo tendo muito carinho por ela e pelo Fábio, o irmão dela, e a gente deu um concerto lá. Eu conheço muita gente, eu sei que as pessoas do PAN abraçam várias causas, não é, de esquerda, mais ligadas às causas identitárias do que especificamente a ideias, digamos, econômicas. Eu não sei realmente quais são as posições econômicas do PAN, não sei se aí terá algum antagonismo maior com a esquerda, mas para mim um partido tem que ser de esquerda, assumidamente de esquerda, sem ter vergonha de assumir-se assim, antifascista, assumidamente antifascista e anticapitalista. Esses três requisitos para mim são essenciais. Então o fato do PAN ser um partido que apoia o veganismo, que promove o veganismo e ideias ecologistas e tal, para mim não é suficiente. É complementar, sim, é muito importante as pautas que eles assumem, mas o meu veganismo é interseccional, como se costuma dizer, não é? É um veganismo antifascista, e há muita gente infiltrada no veganismo, muita gente extrema-direita com ideias perigosíssimas, ideias super racistas e preconceituosas, que tentam agora apropriar-se do veganismo, como fizeram com outros grupos, né, outros movimentos, outras tribos culturais, urbanas e ideológicas, como Straight Edge, como o próprio Black Metal, enfim. Então eu tenho muito cuidado em relação a isso, e eu votei no MAS porque eu sei que esses pré-requisitos estão todos lá. Sobre o Miguel Sousa Tavares, uma outra coisa que ele diz
E essa acho que é super grave, não é? Eu vou deixar aí na descrição, vou deixar várias coisas como eu costumo deixar sempre, mas deixo aí na descrição uma coisa que ele falou sobre a punição aos jovens que não voltam. Ele fala que na era dos Erasmus, né, que é um programa super bem sucedido, não faz sentido que os jovens não voltem e que quem não volta deveria ser proibido de ir, né, de Erasmus para outro país e receber bolsas europeias. Aí a minha pergunta, né, é: será que, por essa lógica, as pessoas que não votam nas eleições autárquicas, ou seja, nas eleições municipais, devem deixar de ser munícipes? E as pessoas que não votam nas eleições legislativas, ou seja, para a formação de governo, devem perder todos os seus direitos civis, devem deixar de ser cidadãos. E as pessoas que não votam nas eleições presidenciais, para a eleição do presidente da República, aí eu fiz uma provocação, devem ser, sei lá, empaladas, né? Tem que ter uma punição bem severa, de acordo com o grau de importância das eleições, embora as legislativas sejam mais importantes que as presidenciais, porque no parlamentarismo o presidente é quase um monarca ali, que está ali no canto dele, decorando, né, as instituições. Claro, tem algum papel institucional importante, mas não é o legislativo, não é? E enfim, essas perguntas aqui eu deixo para quem ainda apoia essa ideia autoritária, que é um disparate completo, querer punir as pessoas por não exercerem um direito. O voto é um direito, aí vem dizer: mas muita gente deu a vida, muita gente morreu, se sacrificou para que esse direito fosse garantido hoje para nós. Pois é, amigo, é verdade, mas muita gente fez exatamente o mesmo para que os direitos individuais fossem garantidos, e um desses direitos individuais é exatamente esse, é não querer participar. Se eu não quero votar, ninguém me deve obrigar a isso. Mas voto em branco e nulo. Amigo, o voto em branco e o voto nulo ainda assim são votos, ou seja, é uma participação, é uma forma de você aceitar o sistema eleitoral e o sistema de representação. E se você, como muita gente que eu conheço, como eu próprio, não é, em parte, não reconhece a legitimidade democrática da democracia representativa, não é? A legitimidade, digamos, representativa dessa democracia burguesa, há várias formas de explicar isso, os termos usados podem não ser os melhores, mas se você não reconhece o sistema, e você tem legitimidade para não conhecê-lo, como um direito individual seu, claro que você não tem legitimidade para atentar contra ele, isso é proibido por lei, mas você tem legitimidade para não querer participar. E a abstenção é isso. E é claro que há várias formas de abstenção, há vários motivos que levam uma pessoa a se abster. É óbvio que a maior parte das pessoas se abstém por apatia, por desinteresse, mas a minha pergunta aqui é: será que realmente vale a pena, faz sentido, não é que vale a pena, faz sentido individualizar a culpa em cada cidadão e libar os políticos que, como todos sabemos, infelizmente, por causa desse sistema totalmente viciado e distanciado dos reais interesses populares, que se representam só a eles próprios, devem ser ilibados totalmente e culpabilizar apenas as pessoas por não votarem? Parece que há um problema estrutural de representatividade, não é um problema individual, é um problema estrutural mesmo. É como falar do racismo, por exemplo. As pessoas dizem: mas eu não sou racista e tal. Ninguém está acusando cada indivíduo de ser racista. O problema é a estrutura da sociedade que cria esse tipo de discurso que propicia o racismo e propicia a reprodução do racismo por parte dos indivíduos. Mas enfim, esse é outro tema. Mas a minha questão é essa: será que a responsabilidade da falta de interesse na política é realmente só das pessoas? Pode ser que seja em parte delas também, mas será que é só das pessoas? Será que o sistema, que os partidos que estão muito fechados em torno deles próprios e que só se representam praticamente, a não ser quando há muita pressão para que eles assumam, reconheçam e notem os interesses populares, será que eles não têm culpa nenhuma? Que eles são os coitadinhos que querem ajudar as pessoas, mas ninguém vota, ninguém os ajuda para eles nos ajudarem? Será que é realmente isso? Então, acho que antes da gente divulgar certos
certas ideias absolutamente sem sentido, a gente devia pensar um pouco mais, não é? Então, esse Miguel Sousa Tavares, pelo espaço que ele ocupa na comunicação social, ele devia realmente ser um pouco mais responsável e parar de divulgar ideias que parecem ser muito fora da caixinha, mas que são apenas autoritárias e populistas. Porque as próprias eleições, elas variam em relação à sua própria importância, à sua própria efetividade na vida das pessoas. Eu escrevi aqui, eu posso ler, porque eu não vou conseguir repetir da forma como escrevi, que em termos de centralidade efetiva dos interesses e anseios das comunidades às quais pertenço por proximidade e convivência, as eleições ao Parlamento Europeu são as mais, digamos, prescindíveis. Não que elas não sejam importantes, mas elas são menos efetivas na nossa... É óbvio que Portugal recebe fundos comunitários e que eles acabam por permear, assim, por ser... por respingar de alguma forma nas comunidades e, enfim, por todo o país. Mas em termos de representatividade efetiva, imediata, eu acho que são as eleições mais prescindíveis. É isso que eu quero dizer com isso. Aí eu digo aqui, não me assumo definitivamente eurocético, mas também não me revejo em um projeto que, embora federalista, tem sido claramente centralizador e distanciado das realidades locais. Defendo cada vez mais a maior importância da representação política de escalas ao alcance das comunidades, ou seja, de nível municipal e mesmo a sua subdivisão de freguesia ou bairro. E em Portugal nós temos as freguesias, no Brasil temos os bairros, claro que não são unidades totalmente equivalentes, mas enfim, dá para ter uma ideia. E é isso, acho que tem aqui em relação às europeias, acho que é o que eu queria dizer. E sobre a extrema-direita, isso aqui é uma resposta a muita gente também, sobretudo gente dos movimentos antifascistas, dos quais eu faço parte também, que tenta apontar o dedo às pessoas que não votam, sobretudo pessoas ligadas ao antifascismo que não votam. Depois não reclamem se a extrema-direita ascende, porque vocês não estão fazendo nada. No caso português, esse argumento não é válido, porque a extrema-direita, eu não vou falar o nome dos partidos porque eu tenho... Ô Geriz, olha, tá tocando o telefone aqui, eu não vou atender. Enfim, parou, né? Então é assim, não dá pra você culpar as pessoas que não votaram, porque a extrema-direita não teve nenhuma ascensão, não cresceu em Portugal. Os dois partidos, o Partido Nacionalista de extrema-direita, neofascista, mesmo salazarista, teve 0,4% de votos, e o outro partido agora novo, populista de direita também, que tem pautas bastante extremistas, teve 1,4%, porque o seu líder, não é? O que encabeçou a lista às eleições europeias, é uma figura, um político já conhecido, porque veio de um partido grande, não é? Do PSD. Então, aqui eu vou ler porque eu não quero me atropelar. Aqui, o pessoal que culpa quem se absteve em Portugal pelo avanço que não houve da extrema-direita nacional terá gasto meio minuto para ponderar que dentro do enorme e heterogêneo caldo abstencionista talvez haja muita gente à espera de um líder neofascista carismático que a seduza, porque a ideia de que as pessoas que se abstêm são automaticamente progressistas, vão votar naquilo que vocês querem, é um erro enorme. Muita gente que não vota, eu não sei, não tem nenhum estudo que mostre que seja a maioria ou a minoria, mas nada nos garante, não há nenhum tipo de estudo que nos faça acreditar que a maioria dos abstencionistas estaria do nosso lado ou votaria à esquerda. Então, enfim, é perigosíssimo esse discurso, né? De que a abstenção favorece a extrema-direita e que o voto combate a extrema-direita. E na Europa, nessas eleições europeias, o que se viu foi, acho que, o contrário, né? Eu vou ler aqui, vou continuar lendo.
Antes de se correlacionar a abstenção com o crescimento da extrema-direita, deve-se fazer uma análise de conjunturas. A extrema-direita teve mais votos exatamente onde a afluência às urnas foi maior e a abstenção menor. Mesmo assim, correlação não implica necessariamente casualidade. Isso é uma falácia lógica que eu não sei exatamente os resultados definitivos das eleições europeias em cada país, mas houve uma participação muito grande, assim, maior do que a média da participação em outras eleições europeias, creio que foi a maior participação, não sei se foi da história ou em muitos anos, e a extrema-direita cresceu, embora o crescimento em relação às anteriores, às europeias anteriores, não tenha sido muito acentuado. Foi um crescimento, creio que, pequeno, assim. Claro que depende de cada país. Há países em que a extrema-direita já está no governo, mas isso mostra que a participação não inibe os resultados da extrema-direita, pelo contrário, embora não seja, como eu digo aqui, a correlação não implica necessariamente casualidade e que isso é uma falácia lógica. Eu gosto muito de analisar a argumentação dos discursos, porque para retirar as falácias, para identificá-las e retirá-las, porque quando o discurso é falacioso, ele é inválido. Então, identificando falácia no discurso dos outros é uma forma da gente evitar as nossas próprias falácias, o que não é, enfim, 100% eficaz, porque em algum momento a gente vai cometer algum tipo de falácia, mas pelo menos ficar atento para mitigar ao máximo o uso dessas incorreções, né? Outra falácia lógica é o post-hoc. E aqui a estrutura dele seria a seguinte: as eleições tiveram grande abstenção, a extrema-direita teve bom resultado, o que nesse caso não ocorreu. Logo, o crescimento da extrema-direita se deve à abstenção. Essa mania de se querer compartimentar grupos de acordo com tendências pontuais ou específicas para declarar-se por antagonismo dono da razão cheira muito a fago ególatra. Eu votei, logo quem não votou está errado. Eu não votei, logo quem votou está errado. Análises sociológicas, para o serem, requerem um esforço mais digno que essa autocondescendência. Aqui eu estou realmente provocando gente que anda apontando o dedo aos outros por não terem votado. Aí eu digo aqui, isso não é uma resposta a alguém em particular, mas há muitas pérolas que brotam um pouco por todos os lados no rescaldo de cada pleito eleitoral, porque não é só de agora. Eu ouço esse discurso há muito tempo, desde o tempo em que eu era abstencionista, assim, mais dogmático, né? Porque eu era um abstencionista dogmático, eu deixei de ser. E tem um PS2 aqui, né? A abstenção em Portugal rondou 70%, creio que diminuiu no final da contagem, acho que ficou entre 68% e 69%. E foi a maior de sempre, a maior dos últimos 20 anos, não sei. E o partido de extrema-direita neofascista teve 0,4% dos votos. Mesmo a nova sigla, a sigla de direita populista encabeçada por uma figura conhecida nacionalmente, teve apenas 1,4%. Aliás, a derrota de toda a direita nessas eleições, do centro ao extremo, foi acachapante. Futuramente, no entanto, isso pode ser perigoso. O que eu quero dizer com isso, futuramente pode ser perigoso, é que o esvaziamento do espaço tradicionalmente ocupado pela direita pode ser ocupado pela extrema-direita. Foi o que aconteceu no Brasil. Lá está a direita tradicional, o centro-direita tradicional, não é? O PSDB, sobretudo o PSDB, não é? Foi ocupado esse seu espaço, que era um espaço grande, não é? Era o segundo grande partido, era o partido que disputava com o PT as presidenciais, mesmo as legislativas. Foi totalmente ocupado pela extrema-direita, pelo PSL e por todos aqueles que passaram a orbitar, todos aqueles abutres que passaram a orbitar o bolsonarismo para ganhar votos, não é? Alguns deles começam agora a distanciar-se quando percebem que o bolsonarismo é totalmente insustentável, percebem que podem ter grandes problemas em relação a votos mesmo, começam a se distanciar do bolsonarismo. É muito curioso, não é? A MBL, que é um grupo de ultradireita, que é praticamente uma agência de fake news, que apoiou o bolsonarismo, entrou na esteira do bolsonarismo e agora tenta afastar-se, tenta afastar-se porque sabe que
que o bolsonarismo não tem nenhum tipo de proposta para o país, é totalmente pautado por uma ideologia que é antipopular e que atenta contra os valores assim mais elevados do próprio país, né? Então o MBL, para sobreviver-se eleitoralmente, porque é um partido de gente oportunista que quer manter-se na fisiologia, quer entrar para a fisiologia da política brasileira, querem agora assumir essa dissociação, né, por assim dizer, do bolsonarismo, para manter-se vivo eleitoralmente. A Janaína Pascoal é outra. Enfim, quem acompanha a política brasileira conhece esses nomes e sabe que eles agora andam querendo assumir uma distância, não é? Para depois, quando continuar dando errado e quando piorar a situação e quando o bolsonarismo se tornar cada vez mais impopular, insustentável, eles vão dizer, não, mas a gente não tem nada a ver com isso, né? Então fiquem de olho que é isso que vai acontecer. Aí aqui eu falo do Miguel Sousa Tavares, esse absurdo que ele diz, um absurdo mesmo. Eu não sei como é que pessoas podem concordar com isso. É preciso não pensar, sabe? É preciso não olhar de forma crítica para aquele texto e analisá-lo para concordar com isso. E agora é uma ideia que, enfim, muita gente assume, muita gente progressista assumindo uma ideia autoritária. É lamentável isso. E o que é que mais eu posso dizer sobre isso? Aí eu falo aqui, ao contrário do Brasil, onde o voto é obrigatório, infelizmente é obrigatório, como o próprio serviço militar também é obrigatório, em Portugal o voto é facultativo e ninguém pode ser penalizado por não exercê-lo. Não existe nada na lei, na legislação portuguesa, que diga que uma pessoa deve votar ou enfim, corre o risco de ser penalizada de alguma forma. É que eu digo, se é um direito, sim, já sei que ele foi conquistado pelo esforço de gente que deu a vida, não precisa avisar-me. E não estou aqui minimizando o esforço dessas pessoas e ridicularizando, porque foi um esforço realmente importante, especialmente em relação às mulheres, né? O voto feminino, porque foi também uma forma de equiparar a participação das mulheres na sociedade. Esse direito não pode ser enfiado goela abaixo de quem por qualquer razão deixa de exercer. Aí aqui eu volto novamente àquela questão. O outro direito que foi conquistado a duras penas é o direito de não participar, o direito de você assumir uma individualidade e não querer participar por algum motivo, mesmo que seja por motivo nenhum, simplesmente por total, enfim, apatia mesmo, por não ter qualquer tipo de interesse na vida política do país. O que é lamentável nesse caso, sim, mas ainda assim as pessoas têm o direito, não devem ser obrigadas a participar. Elas devem ser encorajadas, devem ser estimuladas, devem ser colocadas na centralidade da política, do debate político, devem conseguir rever não só a si, mas a sua comunidade nessa centralidade, devem achar que são sim consideradas, levadas em conta, que seus anseios são ponderados e são importantes na representação política, para assim poderem assumir uma participação ativa. É assim que eu vejo as coisas, não tentando criar uma obrigação ou uma punição que venha sempre de cima para baixo, né? Porque essas coisas que vêm de cima para baixo são autoritárias e acabam por não resolver nada, porque isso não resolveria absolutamente nada. O voto no Brasil é obrigatório, não existe nenhum tipo de indício, nem um estudo, e mesmo analisando assim superficialmente, você percebe que a política brasileira não é qualitativamente melhor que a portuguesa, muito pelo contrário, e o voto é obrigatório lá. Então, e muita gente ainda assim se abstém, ou vota nulo, vota em branco. Então não faz sentido nenhum. O sentido é atacar a raiz do problema e não ficar parando os galhos, como essa proposta do Miguel Sousa Tavares, proposta autoritária e totalmente disparatada. Não passa disso, de parar galhos e de querer, enfim, aparecer mesmo, né? Querer ser um idiota. Eu não digo que ele seja um idiota total, mas é cada vez mais idiota. Suas opiniões são cada vez mais estúpidas mesmo. Enfim, vou deixar aqui minha emoção baixar um pouco, né? Então aqui eu digo, repensar o sistema em clara crise de representação e tentar compreender as causas premeditadas do distanciamento entre representantes e representados, não, isso não serve para nada. Genial mesmo é individualizar a culpa em cada cidadão e libar as elites políticas. Esses foram os textos que eu escrevi nos últimos dias.
E eu gostaria de propor uma reflexão por parte das pessoas que votam e das pessoas que não votam, né? Para que nenhuma das duas posições seja dogmática. Como eu disse, eu já fui um dogmático do abstencionismo. Hoje em dia, eu votei pela primeira vez, nada garante que eu vá votar de novo, nada garante que eu não vá votar. Então, tudo vai depender da conjuntura, tudo vai depender, enfim, de muita coisa, meu próprio estado de espírito, minha própria participação política no momento, minha identificação com certos candidatos ou não, com certas pautas, a importância do momento, da participação no momento. A questão da extrema-direita é sempre fulcral para mim. Então, acho que há muita coisa a ser ponderada e esse discurso simplista e autoritário não faz sentido nenhum. As pessoas progressistas deviam ter vergonha de reproduzi-lo, né? Então é isso, eu já me alonguei muito. Eu acho que deve ter faltado algumas coisas para falar, mas agora o vídeo está muito grande. E por fim, eu só queria dizer que enfim, o quarto está todo bagunçado, não liguem, porque ele está passando por uma autêntica revolução, e quando essa revolução assentar, ele vai estar completamente irreconhecível, vai ser um quarto totalmente novo, onde eu vou conseguir criar um cenário muito melhor para fazer os vídeos. E por fim eu queria dizer duas coisas. Primeiro um parabéns ali e um grande abraço para um casal sensacional que é a Vitória e o Igor, do canal... Como é o nome do canal? Latino-Americanos por Aí. Vejam esse canal no YouTube, que é muito interessante, assim, é uma coisa mais, enfim, pessoal, de relação com o meio e com a experimentação das coisas novas, né? Está na Europa. E também tem posições políticas muito, muito fincadas. Quem apresenta geralmente é a Vitória, uma argentina brasileira, né, como diz ela, no momento mais brasileira, né, por vivência mesmo. Então, um grande abraço para ela. Veja um vídeo que ela fez, como é que chama o vídeo? Deixa eu ver aqui. 10 expressões que dizemos, mas não deveríamos dizer, né? O vídeo ficou muito bem conseguido. Como eu já disse, até partilhei esse vídeo, eu disse, eu não concordo com tudo que está aqui dito, mas enfim, é muito pertinente os assuntos que ela aborda. Fala de etimologia, que é um tema fascinante para mim. Então vejam esse vídeo, eu recomendo vivamente acompanhar o canal. Gente super inteligente, gente que se pauta por questões científicas também, por um discurso adequado. Então um grande abraço para vocês dois e fico aqui no aguardo de fazermos um vídeo juntos, né? 2, aliás, podemos fazer 2, um no meu canal e outro no canal de vocês. No meu canal que ainda nem existe, né? Uma coisa assim totalmente, estou fazendo experimentações ainda, mas podemos fazer 2 vídeos, eu escolho um tema, vocês escolhem outro. Então o que é que acha? Grande beijo. E por fim, eu queria perguntar se vocês já foram, quem está assistindo esse vídeo, já foram ver a exposição coletiva do Festival Feminista do Porto, que está decorrendo ainda, chama-se Exposição Coletiva Feminista Presente Hoje e Sempre, que está ali numa loja chamada Early Made, que é na rua, eu sem óculos não vejo nada, Rua do Rosário, número 235, peraí, número 235 exatamente. Tem lá uma exposição com vários artistas, eu sou um deles. Eu tenho aqui algumas fotos para mostrar do que está sendo exposto lá do meu material. Tem aqui, ó, opa, tá, acho que aqui fica mais focado. Aí tem aqui, essa aqui é a Patrícia, foto sua aqui. Aí aqui, isso, aí tem essa aqui, fotos de manifestações, né, feministas e antifascistas e contra o Bolsonaro. Fotos que eu tirei nesses eventos, nesses atos, e algumas delas aqui, não são todas, eu deixei lá cerca de 31 fotos, e aqui tem os cartões postais, olha, que até eu quero vender por aí também. E é isso, acho que está tudo dito, e até o próximo vídeo, não sei qual vai ser, nem sei quando vai ser, mas... Fiquem atentos aí, porque eu estou sempre disposto a chateá-los com a minha carinha e com toda a treta que eu crio, né? Com as minhas posições. Uma treta saudável, né? Uma treta que deve fazer as pessoas pensarem e não brigar. Então um abraço, até a próxima.